Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro da Ocupação Refúgio, Arte, Ciência e Tecnologia, Narrativas e Mediações em Tecnologia, Humanidades, realizada pelo SESC Rio. O meu nome é Felipe Carrelli. Para quem não me conhece, eu sou graduado em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos e também fiz uma especialização em Divulgação e Popularização da Ciência pela Fiocruz. Como cineasta independente, eu já fiz 4 documentários de longa-metragem e agora, recentemente, eu acabei de terminar o mestrado pelo programa de pós-graduação em mídias criativas da ECO, na UFRJ, aqui no Rio, onde eu desenvolvi o projeto Transmídia Estrelas do Deserto, que conta com 6 produtos, né? Um documentário em realidade virtual, um longa-metragem, um docugame, que é um híbrido entre documentário e jogo, uma série de podcast, um documentário 360 e a instalação artística IRIF, que faz parte da programação da Ocupação Refúgio. E é por isso que eu vou acompanhar vocês ao longo do dia, né? A gente está com uma programação muito massa, e faz parte de uma série de encontros sobre os conteúdos abordados pela instalação IRIF Estrelas do Deserto. Então, hoje, a gente vai ter 3 mesas, né? Na primeira mesa, a gente vai entender um pouquinho o contexto na qual a instalação IRIF se insere, né? Então, por que a gente vai... como a gente vai ver ao longo do dia, a instalação IRIF, assim como os outros produtos que eu citei, né, dos Estrelas do Deserto, fazem parte do projeto Amanar, que, por sua vez, foi organizado pelo Galileu Mobile, que é um grupo que faz divulgação de astronomia ao redor do planeta desde 2009. Então, nesse primeiro encontro, que é intitulado Astronomia pelo Mundo, Galileu Mobile e o Projeto Amanar, a gente vai entender um pouquinho o que é o Galileu Mobile, o que é o Projeto Amanar, e conversar também sobre a importância dessa iniciativa de divulgação científica. E para falar sobre esses temas, a gente trouxe, então, aqui convidados nacionais e internacionais. Então, vocês vão ver que o negócio aqui está chique hoje. Como integrante do Galileu Mobile desde 2014, para mim é particularmente um prazer participar e compartilhar desse encontro hoje com vocês, porque além de abordar um tema que me move e me motiva de uma forma especial, eu vou estar entre amigos, né? E profissionais de uma excelência muito grande. Então, para me ajudar nessa tarefa de mediar essa primeira mesa, eu vou chamar aqui a Patrícia Figueiró Spinelli. A Patrícia, ela é gaúcha e mora no Rio de Janeiro desde pequena. Ela queria ser astrônoma e, por isso, buscou a carreira de física e obteve os títulos de bacharel e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre atuando na área de astrofísica. Concluiu o doutorado pela Ludwig-Maximilian Universität e Max Planck Research School for Astrophysics, na Alemanha. Realizou um estágio de pós-doutorado na Universidade de São Paulo por 1 ano e, desde 2013, se tornou pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins, aqui no Rio, o MAST, onde tem atuado, sobretudo, na divulgação de astronomia e educação não formal em ciências, tendo desenvolvido projetos específicos para o público infantil, meninas e professores. Faz parte do grupo Galileu Mobile desde a fundação. Também queria convidar o Diego Torres Machado, que é doutor em física pela Universidade de Nantes, na França. Já trabalhou em experimentos que buscam entender a origem das astropartículas e da matéria escura,
e hoje é pesquisador doutorando do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e é membro do LHC, o Grande Colisor de Hadrons, que fica em Genebra. Além disso, também a gente vai ter o Jorge Ribeiro Gonzalez, que além de astrônomo público, é comunicador científico, trabalhando no Joint Institute for VLBI ERIC, na Holanda. Também é astrofísico e comunicador científico na Universidade de Leiden. Foi o coordenador global das comemorações do 100º aniversário da União Astronômica Internacional, a IAU, e recebeu o Prêmio de Comunicação pelo Conselho de Investigação Holandês, de 2020. Participou da Organização Global do Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas em Luz das Nações Unidas, e também da Organização Global do Dia Internacional da Luz da Unesco, em 2018. O Jorge também tem doutorado em astrofísica pela Ludwig-Maximilian-Universität, na Alemanha. Imagino que é onde ele conheceu a Paty também. E pós-graduação em jornalismo científico e comunicação pela Universidade Nacional de Educação à Distância, na Espanha. Desde 2009, é membro do Galileu Mobile. E, por último, também a gente vai convidar a Sandra Benites Herrera, que é a astrofísica e comunicadora científica do Instituto de Astrofísicas de Canárias, o IAC, em Tenerife, na Espanha, trabalhando na área de educação e extensão em ciências. Lá ela combina a prática da popularização científica por meio de palestras públicas, workshops, cursos e desenvolvimento de materiais educacionais, com a pesquisa em astronomia como ferramenta inovadora para aproximar a ciência da sociedade. Está particularmente interessada no público escolar, isso é, alunos e professores do ensino fundamental e médio. Desde 2011, participa do projeto internacional itinerante Galileu Mobile e, desde 2018, coordena o projeto Amanar com refugiados sarauís. Então, quem quiser ir mandando suas perguntas no chat aí no YouTube, depois a gente, no final das apresentações, eu e a Paty vamos repassar aí para o Diego, para a Sandra e para o Jorge responderem. Beleza? Boa mesa para todo mundo. Oi, Felipe, eu posso compartilhar meus slides? Pode, acho que o Hugo que está ajudando, acho que ele já vai botar na tela, é isso ou não? Ah, eu já coloquei, só me diz se foi, por favor. Vocês estão vendo? Tá rolando aqui, quando você quiser. Tá bom, estão vendo a minha tela, né? Felipe? Sim, pode mandar ver. Beleza. Bom, então, bom dia a todos, né? Primeiramente, queria agradecer, em nome da equipe do Galileu Mobile inteira, a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, né? Agradecer a todos que têm participado para que isso aconteça. E também o Felipe por essa introdução, né? Então, como a gente vai ver nas apresentações do Jorge e da Sandra, né? O Galileu Mobile é um projeto de divulgação científica com uma componente forte de ensino, né? Então, essa introdução que eu vou fazer, ela vai no sentido de justificar esse tipo de ação, né? Por que a gente acha importante fazer divulgação científica e, mais especificamente, a divulgação da astronomia, né? Então, eu acho que o primeiro passo, né, dessa explicação é a gente definir o que é a ciência, né, de uma maneira simples e como funciona o método científico, né? Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo da minha profissão, né, eu sou físico. Então, na física, a gente vai se interessar por todo tipo de fenômeno natural, né, e vai buscar por padrões, né, ou repetições no comportamento desses fenômenos naturais, né? Em seguida, né, a gente vai tentar transformar esses padrões em equações para poder prever o estado de um sistema no futuro ou tentar adivinhar como esse sistema era no passado, né? Então, para isso, eu vou dar um exemplo de como isso funciona na prática, né? Por exemplo, eu trabalho diariamente analisando os dados de um experimento que se chama o LHC, né, como o Felipe
em experimentos desse tipo, basicamente, né, em direções opostas, nesse anel que vocês estão vendo na parte superior aqui. Então, isso aqui é um túnel subterrâneo de 27 quilômetros de diâmetro, e de circunferência, desculpa, e a gente vai fazer essas partículas, esses feixes de partículas colidirem em 4 pontos específicos aqui, onde vocês estão vendo essas outras siglas, né? E em cada um desses pontos, a gente vai colocar uma série de detectores, uma série de máquinas que vai medir as propriedades que nos interessam, como energia ou velocidade, das partículas que estão resultando dessas colisões que a gente vai fazer, né? Então, aqui do lado direito superior, a gente tem uma foto do túnel, né, por onde essas partículas estão viajando, e embaixo vocês veem a foto de um desses detectores, né, esse daqui é o CMS, um dos 4 detectores, né, você vê um bicho grande, né? Olha, dá para ver o tamanho do engenheiro aqui comparado com essa parte do detector. Então, realmente são máquinas gigantescas, né? Gigantescas. E um dos objetivos aqui é a gente tentar recriar nessas colisões as condições do universo recém-nascido, né? O universo primordial, né? Ou seja, a partir do presente, a gente está tentando entender como era o nosso passado, né? O que é muito parecido, na verdade, com o que os astrônomos fazem quando eles estão olhando para o céu, né? Então, a luz das estrelas, ela leva um tempo até chegar na gente. Então, ao olhar o céu, os astros, a gente está sempre vendo o passado, né? Então, nesse processo, a gente utiliza uma receita muito importante, né, que se chama o método científico, né? Então, quem entende minimamente de cozinha sabe que para a comida ficar boa, a gente precisa, pelo menos, de dois passos importantes, né? Primeiro, é não omitir nenhum ingrediente da receita, e também respeitar a ordem, né? A ordem desses ingredientes é muito importante, né? Então, aqui nessa figura, eu estou representando de uma maneira bem simplificada de como funciona o método científico, né? Então, primeiro a gente vai fazer uma pergunta sobre algum fenômeno natural, não sei por que, será que a Lua gira em torno da Terra, por exemplo. Em seguida, a gente vai tentar saber se outras pessoas fizeram essa mesma pergunta, né, e quais resultados elas obtiveram, etc. Em seguida, a gente vai formular uma hipótese para explicar enfim, esse fenômeno que a gente está interessado, e em seguida a gente vai realizar um experimento, né, ou uma observação no caso da astronomia, para confirmar ou não essa hipótese. Então, em função do resultado do experimento, ou a gente vai aceitar a nossa hipótese, né, se ela tiver de acordo com, se o resultado do experimento tiver de acordo com a hipótese, ou a gente vai refutar a hipótese e vai ter que formular uma outra, já que ela não está batendo com o experimento, né? Então, eu gostaria de enfatizar esse ponto, que para mim é muito importante, né, que essa autocorreção, né, essa setinha voltando para a formulação da hipótese, essa autocorreção dos erros, isso é parte fundamental do método científico, né? Ou seja, sem erro não há progresso científico, e qualquer processo que não esteja sujeito a errar, ele não pode ser qualificado de ciência, né? Então, dando continuidade, se a gente olhar ao redor de nós, né, é difícil ver qualquer coisa que não esteja relacionada com a ciência ou não seja fruto direto da ciência, né? Por exemplo, a gente está fazendo essa live, né, onde pessoas do mundo inteiro podem estar conectadas com a gente, né? Vários processos físicos estão acontecendo nesse instante, né? E se eu me pergunto, por exemplo, se eu fizesse uma enquete aqui de qual a porcentagem das pessoas que está nos assistindo saberia explicar com palavras simples, né, como a minha voz e a minha imagem, né, estão sendo codificadas no meu computador, estão sendo transmitidas através da internet e recodificadas no aparelho de vocês. Então, qual a porcentagem das pessoas saberia me explicar com palavras simples como isso está acontecendo, né? Então, é algo, enfim, muito já natural na nossa vida, sobretudo de pandemia, né? Hoje em dia, muitas lives, Então, a gente faz isso diariamente, mas eu acho que a maioria das pessoas não saberia explicar o que está acontecendo, né? Parece magia, mas, enfim, não é magia.
E, enfim, esse é um exemplo da comunicação, né? A gente tem também, a gente vai ver que a ciência está totalmente presente em temas muito importantes do nosso século, como o desenvolvimento sustentável e também o aquecimento global, né? E também, frequentemente, eu acho que os melhores exemplos do avanço científico, ele vem das ciências biológicas, né? Os exemplos na nossa sociedade, né? Então, eu queria mostrar para vocês essa figura que, para mim, é muito impressionante, né? Onde a gente vê a evolução da esperança de vida, né, em todos os continentes, desde aproximadamente 1770 até os dias atuais, né? Então, a gente vê que se a gente seguir essa linha rosa aqui, né, que corresponde às Américas, a gente vê que até um pouquinho antes de 1900, a esperança de vida média das pessoas era de 35 anos, né? Então é algo absurdo, né? Isso devido à alta mortalidade infantil, né? Então, e obviamente a gente deve esse aumento na esperança de vida devido ao avanço das ciências biológicas, invenção de vacinas, antibióticos, etc., né? Então, se não fosse isso, muitos de nós não estariam aqui hoje, né, nessa live, né? E, bom, por que eu acho importante fazer divulgação científica, né? Bom, primeiro porque na maioria dos países o financiamento da pesquisa, ela vem de fundos públicos, né? Ou seja, é o dinheiro dos seus impostos que paga a minha pesquisa, que paga o meu salário, né? Então, de uma certa maneira, a gente deve essa satisfação para o público, né? E um ponto interessante que eu queria comentar aqui é também sobre o financiamento, quando a gente compara, na verdade, a pesquisa fundamental, né, que é a busca do conhecimento pelo conhecimento, sem que haja uma aplicação imediata por detrás disso, com a pesquisa aplicada, né, que é onde a gente vê se para que aquilo serve, se aquilo serve na nossa sociedade, né? Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que sempre, durante o meu doutorado, ela sempre falava, o Diego está sempre pesquisando e nunca encontra nada e tal. Eu tentava explicar que não é assim, as coisas, enfim, são lentas, o processo é lento, mas, enfim, se a gente pensar bem, né, eu acho até natural que as pessoas tenham esse sentimento de inutilidade, né, sobretudo da pesquisa fundamental, né, primeiro porque elas não sabem, né, justamente que a busca pelo conhecimento, né, através do método científico, ela é muito lenta, né, e muito complexa, né, então a maior parte do tempo a gente vai com a cara no muro antes de chegar numa descoberta importante, né. E segundo, porque as pessoas, elas não sabem que nenhuma tecnologia ela surge do nada, né? Então, é sempre necessário que a base teórica daquele assunto já tenha sido muito bem desenvolvida por aqueles que conduzem a pesquisa fundamental antes que aquilo possa ter alguma utilidade, né? Por exemplo, a pessoa que inventou a ressonância magnética, né, que salva vidas das pessoas diariamente, ela não acordou da noite para o dia e disse, eu vou inventar uma máquina de ressonância magnética, né? Isso foi um processo gradual, partindo do conhecimento fundamental sobre a matéria, né, que veio da mecânica quântica no início do século passado, né, e cujo objetivo era simplesmente entender o comportamento da matéria na sua menor escala, né? As pessoas não tinham essa pretensão de criar máquinas que vão salvar a vida depois das pessoas. Assim como, por exemplo, o GPS do carro de vocês só funciona bem porque ele tem correções que são feitas da teoria da relatividade geral de Einstein, né? Então, eu imagino também que o Einstein não estava muito preocupado em saber se a gente ia se perder nas ruas da cidade ou não, né? Ele estava mais interessado em entender a origem do universo, né? Então, com esses exemplos, eu só queria enfatizar que nenhuma aplicação, nenhuma tecnologia, ela nasce do nada, né? E que o investimento em ciência fundamental, ele não é de jeito nenhum jogar dinheiro fora. Bom, outro ponto importante, na minha opinião, né, é a influência do aparecimento de novas tecnologias sobre o futuro da nossa sociedade, né? Então, enfim, a gente poderia fazer uma live somente falando desse tema, que é um tema muito importante, na minha opinião. Então, existe, por exemplo, muita pesquisa sendo feita sobre, sei lá, o envelhecimento das nossas células, né?
Então, agora, imaginem-se um dia a gente descobrir uma maneira de parar esse envelhecimento das nossas células. Então, isso significaria, de uma certa maneira, que a gente poderia ser jovem para sempre, né? E só morreria em casos de acidentes, né? Então, vocês pensem, quais seriam as consequências de uma descoberta dessa na nossa sociedade, né? Então, será que essa descoberta seria acessível a todos, né? Se você que está assistindo tivesse a oportunidade de de parar esse envelhecimento, você ia querer, né? Sabendo que, sei lá, de repente pessoas queridas não iam ter a mesma possibilidade, né? Então, são questões bem atuais, porque isso já está acontecendo e é possível que a gente veja isso antes de morrer. E da mesma maneira, eu acho também que a gente vive num mundo cada vez mais dominado pela robótica, né, e pela inteligência artificial, né. Então, a gente também pode se interrogar sobre as relações de trabalho, né, com a substituição do homem pela máquina em praticamente todas as áreas, né. Então, é realmente isso que a gente quer para a nossa sociedade, né? Então, com essa substituição, para quem vai o lucro, né? Então, são questões que eu acho importantes, né? E para essas e muitas outras que, enfim, infelizmente eu não tenho tempo de lançar aqui. Mas eu acho que para a gente poder opinar em questões tão importantes sobre o futuro de cada um de nós, né, é importante que a gente saiba minimamente o que está acontecendo, né, e como que essas tecnologias funcionam, né? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses assuntos, né, eu recomendo 3 livros que eu li e gostei muito, né, não estou ganhando porcentagem em venda de nada disso, né, só porque eu só quero compartilhar mesmo o conhecimento com vocês. Então, primeiro é esse Admirável Mundo Novo, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, onde ele fala também muito sobre a importância da divulgação científica, e Homo Deus, do Yuval Harari, que fala sobre a influência, né, das tecnologias na nossa sociedade. Então, fazendo agora uma transição para o Galileu Mobile, né, por que a gente considera que a astronomia pode ser é um instrumento poderoso para despertar o interesse e envolver a juventude em questões nas áreas científicas, né? Bom, primeiro, na minha opinião, porque ela desperta naturalmente, né, a nossa curiosidade através da sua beleza, da beleza das suas imagens, né? Por exemplo, aqui do lado direito a gente tem uma foto do telescópio Hubble, né, de uma área bem pequenininha do céu, onde ele conseguiu fotografar as primeiras. A gente tem uma foto da formação das primeiras galáxias, né, do universo. Então, a luz que a gente está vendo nessa foto, ela viajou bilhões de anos até chegar da gente, né? Então é algo impressionante. Está vendo também o universo bebê, né, nessa figura aqui. E do lado direito, talvez algum de vocês tenham reconhecido essa foto do filme Interstellar, né? Então, quando a nave está se aproximando do buraco negro. Então, para mim, é bem impressionante também. E o que é interessante é que 5 anos depois, né, em 2019, a gente conseguiu obter a primeira imagem real de um buraco negro, né, que é um objeto muito falado, né, na divulgação científica, que as pessoas, em geral, tem muito mito atrás disso, as pessoas gostam. Bom, essa foto ela pode parecer um pouco decepcionante, né, em comparação com a foto do filme, mas, enfim, é uma foto real, né? A gente espera que, com o passar do tempo, a gente tenha imagens mais precisas, e não essa rosquinha cósmica que parece essa foto real. E eu acho também que a astronomia ela traz essa noção de humildade cósmica, né? Quando a gente se dá conta que a nossa espécie apareceu há relativamente pouco tempo, num planeta pequeno de uma estrela média, que está numa galáxia onde existem outras centenas de bilhões de outras estrelas parecidas, como o nosso Sol, e que a nossa galáxia é uma galáxia entre outras centenas de bilhões de galáxias no universo observável. Eu acho que a gente, enfim, vê as nossas relações com os outros humanos e com o meio ambiente de uma maneira diferente, né? E também essa relevância que eu chamo de sócio-histórico-cultural, né? Então, apesar da gente perder esse contato cada vez mais, né, sobretudo nas grandes cidades, a raça humana ela sempre teve uma conexão muito importante com o céu, né, com os astros, né? Então, um grupo primitivo de humanos, né, primitivo no sentido histórico,
por exemplo, sabia qual era a melhor época do ano para começar um certo plantio ou para, enfim, caçar, com o aparecimento de uma dada constelação no céu, né? Então, com isso surgiram os primeiros calendários, e a gente vê que o conhecimento prático de astronomia, ele sempre foi presente na humanidade, né? E, inclusive, nessa época da nossa evolução, para esses povos primitivos, isso era essencial para a sobrevivência deles, né? Então, é muito mais do que somente contemplar a beleza do céu. E, além disso, uma grande parte da nossa mitologia, né, das nossas religiões, estão relacionadas com os astros e com o céu, né? Então, enfim, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que eu tenha convencido a todos vocês de que a ciência ela está em todos os lugares e que é importante para cada um de nós termos um mínimo de conhecimento sobre aquilo que vai ser cada vez mais determinante e presente nas nossas vidas, né? Bom, eu acho também que a gente está passando por um momento complicado, né, na história da humanidade com essa pandemia, né, onde o descrédito na ciência custa vidas diariamente, né? E eu não acho que isso seja obra de um governo específico, né? É um fenômeno planetário que a gente está observando, né? O negacionismo, enfim, terraplanismo, movimentos anti-vacina, né? As pseudociências em geral, elas, na minha opinião, ocupam um vazio criado em parte pelos próprios cientistas, né? Que estão sempre ocupados demais escrevendo seus artigos e fazendo seus experimentos, né? Então, a gente, comunidade científica, precisa acordar e falar com as pessoas antes que seja tarde demais, né? Infelizmente, nessa pandemia foi tarde demais para muita gente por essa ignorância científica, né? Então, isso é o que o Galileu Mobile tem tentado fazer ao longo desses anos, né? Encontrar as pessoas e mostrar, através da astronomia, essas maravilhas do céu. Então, eu vou deixar a palavra agora com o Jorge, que vai falar um pouquinho da história desse projeto muito, muito bonito. Obrigado. Valeu, Diego. Obrigado, muito inspirador sua fala. Eu acho que a gente vai retomar bastante essa importância da divulgação científica ao longo do dia, né? Então, dentro desse contexto, eu queria convidar, então, o Jorginho, para falar sobre o Galileu Mobile, que é uma dessas iniciativas de divulgação científica, né? E o Jorge vai fazer a fala dele em espanhol e eu vou aqui fazer uma tradução simultânea, pelo menos tentar. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Felipe, y gracias, Diego, por esta excelente introducción. Y bueno, yo ahora, como Felipe ha dicho, les voy a dar un pequeño contexto sobre el proyecto Galileo Mobile. Bom dia a todos e todas, e ele agradeceu também o Diego, a mim, e vai tentar, então, dar esse início de contexto sobre o que é o Galileu Mobile. Bueno, pues vamos allá. Galileo Mobile es un proyecto voluntario de divulgación que comparte la astronomía con personas y en regiones que normalmente no tienen acceso a este tipo de programas. O Galileu Mobile é programa de divulgação de astronomia que tenta levar, né, essas atividades de divulgação para lugares remotos onde esse tipo de atividade geralmente não chega. Nuestra motivación es compartir la astronomía en un espíritu de inclusión, de sostenibilidad, intercambio cultural, para crear un sentimiento de unidad bajo un mismo cielo. A ideia do projeto é compartilhar a astronomia nesse espírito de inclusão, sustentabilidade e intercâmbio cultural para criar um sentimento de unidade sob o mesmo céu. Y el tipo de actividades que nosotros solemos realizar son de diferentes, bueno, aquí los tienen como diferentes tipos. Trabajamos con estudiantes en colegios, con actividades prácticas en las que fomentamos el pensamiento crítico. Então, existem vários tipos de atividades, né, que o Galileu Mobile tenta fazer nesses lugares onde a gente visita. Uma delas são com alunos, né, então o Galileu Mobile tenta fazer atividades práticas com esses alunos, estudantes. Y algo también muy importante para nosotros es trabajar con los profesores, porque son los que de verdad van a poder continuar las actividades, no solo introduciendo sobre la astronomía, pero también enseñando ejemplos de cómo pueden hacer actividades en el aula.
Outra parte importante do projeto é trabalhar justamente com os professores, porque eles são essas pessoas que vão dar continuidade a essas atividades, essas ideias durante as atividades que eles exercem nas escolas. Então, tem essas oficinas com os professores para justamente eles aprenderem e passarem depois esse conhecimento para os alunos. Y para esto también es importante que ellos puedan disponer de materiales y por eso en todos los proyectos intentamos traer materiales como telescopios, pero otros materiales como pueden ser guías para realizar actividades. Só que para realizar essas atividades, os professores eles vão precisar de materiais, né? Então, um dos objetivos do projeto também é de doar esses materiais, né, para os professores terem telescópios para poder realizar essas atividades com os alunos. Y bueno, y lo más importante al fin y al cabo es promover este intercambio cultural en todas las comunidades que visitamos. E, no final das contas, o objetivo principal é justamente fazer esse intercâmbio cultural nessas comunidades onde a gente visita. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los diferentes proyectos que ha tenido Galileo Mobile durante los últimos 12 años. Y bueno, y también quería mencionar que Galileo Mobile es un grupo internacional de voluntarios que ahora mismo estamos en diferentes países. Muchos empezamos juntos en Alemania, pero ahora estamos en otros lados. Y está compuesto por astrónomos, comunicadores, educadores, cineastas. Então, o Jorge falou que ele vai fazer um percurso aí pelos 12 anos de projetos ao redor do planeta, né, que o Galileo Mobile fez. E também lembrou que o Galileo Mobile começou na Alemanha com um grupo, né, na universidade ali onde eles faziam um curso, só que depois ele se expandiu e hoje conta com integrantes ao redor do planeta também, de diferentes partes do mundo. Y bueno, les voy a hablar de 10 proyectos que empezando desde el 2019 hasta ahora, en el que hemos alcanzado más de 17.000 alumnos y 2.000 profesores en 15 países. Então, ele vai falar sobre 10 projetos, né, que alcançaram mais de 17.000 alunos y 2.000 profesores en 15 países. Bueno, pues empezamos. El primero, que se llamó Under the Same Sky, bajo el mismo cielo. El año 2009 fue un año importante porque fue el año internacional de la astronomía para conmemorar el 400 aniversario de la primera vez que Galileo miró al cielo con un telescopio. Y ahí, en 2008, nació Galileo Mobile para hacer un proyecto, una iniciativa en la que viajamos por Chile, Bolivia y Perú durante 2 meses, trabajando con diferentes comunidades. Então, o primeiro projeto que ele está comentando é esse Under the Same Sky, de 2009, que é o Bajo el Mismo Cielo, que é da onde surge esse moto do Galileo Mobile, onde eles foram durante 2 meses no Chile, Bolívia e Peru fazer essas atividades com professores y alumnos. Después de que acabó este proyecto, pues bueno, tuvimos un tiempo de reflexión, qué íbamos a hacer, seguir con el proyecto, no, y también una manera de ver qué funcionó, y entonces, como ven, nuestra siguiente actividad fue en 2012, cuando fuimos a la región de la Amazónica de Bolívia. Então, depois do primeiro projeto, rolou um momento de reflexão do grupo para entender, né, como tinha sido e como eles iam continuar o projeto. E então a próxima atividade aconteceu somente em 2012, que é essa Pando, que foi no norte da Bolívia. Y bueno, ahí empezamos a coger carrerilla porque ahí empezamos cada año a hacer diferentes cosas. Al final de 2012 estuvimos en India trabajando con colaboradores locales de allí en el proyecto Kaggle-Raz. E aí, a partir de então, o projeto ganhou um corpo, né? Ganhou uma continuidade, uma frequência, e aí os projetos começaram a acontecer num curto período de tempo. Então, o próximo foi em 2012, que é esse Kaggle-Raz, que aconteceu na Índia. Y bueno, y la continuación, por ejemplo, fuimos a Uganda en 2013 y aquí ya empezamos a intentar trabajar más tiempo en las escuelas. No solo estar a lo mejor un día, pero estar varios días para poder tener más relación con estudiantes y con profesores.
Então, o próximo foi In the Land of Beauty, em 2013, que foi na Uganda, onde eles o Galileu Mobile começou a ter mais tempo nas escolas para trabalhar por mais tempo com os professores e com os alunos para ter um impacto um pouco maior. Y bueno, en 2014 fue también bonito porque pudimos venir por primera vez a Brasil y volver a la región amazónica en Pando, en Bolivia, y fue este proyecto llamado Bravo, en el que estuvimos en Pando y también en la zona de Acre y Rondônia, en Brasil. Em 2014, ele falou que foi muito bonito de, pela primeira vez, vir no Brasil, né, e também no norte da Bolívia, no Projeto Bravo, de 2000, onde a gente, aí eu já fazia parte também, né, por isso eu falo a gente, foi para o norte do Brasil, Acre, Rondônia, e também na região de Pando, da Bolívia. Y bueno, y el año 2014 acabó con otro proyecto en Colombia que se llamaba Entre las Estrellas y Bacatá, Between the Stars and Bacatá. E em 2014 também teve um outro projeto que Entre as Estrelas de Bogotá, na Colômbia. Y gracias a todo este trabajo anterior, en 2015-2016, organizamos el proyecto Constelación, en el que trabajando con las comunidades que ya habíamos, muchas de las que ya habíamos visitado, pudimos formar este proyecto, hacer una constelación en diferentes escuelas alrededor de Sudamérica, en el que aparte de hacer actividades presenciales, también teníamos un trabajo remoto para dar un poquito de sostenibilidad a las acciones. Em 2015, o Galileu Mobile aproveitou, né, esses projetos passados, onde já tinham sido realizadas atividades, para realizar o Constelação. Então, uma das coisas foi de criar essa constelação de escolas na América do Sul, trabalhando também com atividades remotas, né, preparando antes das atividades e depois também. Y ya uno de los últimos proyectos que hemos organizado, Columba y Patia, donde a través de la astronomía hemos trabajado hemos usado la astronomía para la paz en el sentido de traer juntas comunidades que están en conflicto en la isla de Chipre. E um dos últimos projetos que a gente fez é o Columba e Pátia, onde o Galileu Mobile começou a pensar a astronomia como uma ferramenta de paz, né? Então, esse projeto foi realizado no Chipre, que é uma região onde tem um conflito, então era tentar entender como a astronomia poderia auxiliar nesse problema específico dessa comunidade. Y bueno, y también seguimos volviendo a comunidades que habíamos estado como en Chile, y también empezamos este proyecto en 2019 a Manar, donde trabajamos ofreciendo apoyo a refugiados saharauis. Então, o Galileu Mobile continuou, né, nessa ideia de voltar às comunidades onde a gente já tinha visitado anteriormente. Então, por exemplo, no Chile, com esse Astroclub de 2017, e mais recentemente, em 2019 e até agora, né, a gente vem desenvolvendo o projeto Amanar nos campos de refugiados Sarauí y también en las Islas Canarias. Y bueno, como dije antes, nuestro proyecto tiene es un proyecto inclusivo y por eso intentamos no dejar a nadie atrás. Y aquí tenemos ejemplos de actividades de las que trabajamos con comunidades indígenas, como los Suruí Paiter en Brasil. Então, como o Jorge já tinha comentado, uma das ideias do projeto é ser inclusivo, então, com essa ideia de não deixar ninguém para trás, né? E aí um dos exemplos é esse trabalho que a gente fez na comunidade indígena Suruí Paiter, em Rondônia, em 2014, com o Projeto Bravo. O como ya nombré, con las comunidades de refugiados saharauis, que mi compañera Sandra ahora hablará sobre ello. Ou no caso também das comunidades de refugiados Sarauí, no projeto Almanar, que a Sandra vai comentar com mais detalhes na fala dela.
También personas con deficiencias visuales, hemos hecho muchas actividades prácticas con ellos. Além disso, o Galileu Mobile também utiliza atividades para pessoas com deficiência visual. Então, essa é uma das imagens de uma das atividades que foi realizada no Brabo em 2014. Y también, como nombré en el proyecto Columba, con comunidades en regiones en conflicto. E, como no caso que ele citou do Columba e Pátia, também atividades em comunidades em regiões de conflito. Otro aspecto importante para Galileo Mobile es aprender juntos como bajo el mismo cielo, como es el moto del proyecto. Pero en este sentido es compartir con las comunidades visitadas el conocimiento mutuo sobre astronomía a la vez que establecemos lazos con ellas. Então, outro aspecto é também compartilhar essa ideia de que estamos todos abaixo, né, sob o mesmo céu, que é o moto do Galileu Mobile. Então, essa ideia de compartilhar a astronomia nessas comunidades como um lugar comum entre essas pessoas. En este sentido, por un lado es aprender sobre diferentes cosmovisiones, pero también aprender sobre astronomía de pueblos originarios o también cuáles son los términos astronómicos de la cultura local. Então, nesse sentido, uma dos trabalhos, né, ou das preocupações do Galileu Mobile é de aprender diferentes cosmovisões ou visões de mundo nessas comunidades que a gente visita, e também aprender sobre como eles... Qual que é a segunda parte, Jorge, que eu perdi? Sí, aprender sobre el conocimiento ancestral de las comunidades, pero también los conocimientos actuales, digamos. Uhum. Então, não só aprender sobre os conhecimentos ancestrais, né, dessas comunidades, mas também sobre esses conhecimentos atuais sobre astronomia cultural que eles têm. Y también en ese sentido es importante el apoyo a la conservación de los conocimientos tradicionales de estas comunidades, como el trabajo que después les presentará Andrea sobre el conocimiento etnoastronómico de los saharauis. Então, nesse sentido, o Galileu Mobile também apoia a conservação dos conhecimentos tradicionais dessas comunidades, né? Como a Andrea vai falar na próxima mesa, onde ela vai falar sobre o trabalho de etnoastronomia que ela fez junto com a equipe do Galileu Mobile no Saara Ocidental com os refugiados sarauís. Y otro aspecto importante es usar productos audiovisuales para inspirar a las personas. En este sentido, bueno, es para inspirarlas y a lo mejor para que vean el trabajo que hemos hecho, pero también para inspirarlas para hacer cosas similares. Y en este sentido también es importante para proveer a las comunidades con una plataforma para compartir su mensaje con el mundo. Então, outro aspecto também do Galileu Mobile é de produzir conteúdos audiovisuais que possam inspirar essas pessoas a fazer coisas similares, né? Ou inspirar elas também sobre esse conhecimento do céu. E também disponibilizar uma ferramenta para que essas comunidades possam promover os seus conhecimentos e até aprender sobre outras comunidades. Como ven aquí, tenemos varios documentales o libros y bueno, y ahora estamos experimentando con nuevos formatos como realidad virtual, en el que se hablará también aquí durante este día en las siguientes sesiones. Então, a gente tem vários documentários, né, lineares, e também agora a gente está começando a fazer experiências com novas linguagens, novos formatos, como a gente vai ver também na terceira mesa, quando eu vou falar sobre realidade virtual e etnoastronomia. Y bueno, para acabar me gustaría hablarles de la importancia de la sostenibilidad, algo que es un aprendizaje continuo para nosotros. E para terminar, o Jorge disse que quer falar um pouco sobre a sustentabilidade, que é uma coisa muito importante para o Galileu Mobile. En este sentido, para construir iniciativas responsables y sostenibles, siempre tienen que ser organizadas junto a comunidades locales, porque entonces la importancia de estos contactos locales es clave no solo para comprender las necesidades de la comunidad, pero también
para tener la confianza de las comunidades con las que se trabaja. Então, para que essa iniciativa seja sustentável, né, uma das coisas importantes é organizar com a comunidade local essas atividades ou essas visitas que a gente faz. Então, essa organização junto com a comunidade é uma chave importante para entender quais são as suas necessidades, né, específicas dessas comunidades que a gente visita, mas também, principalmente, para ter a confiança delas e delas comprarem essa ideia de quando a gente visita, né? También para esto los profesores son fundamentales porque ellos de verdad van a ser los que tengan un impacto a largo plazo. Nesse sentido, os professores são fundamentais porque eles são essenciais para que essas atividades tenham um impacto a longo prazo. Y también el apoyo continuo, no solo volviendo a las diferentes comunidades, como aquí pueden ver nuestras actividades con la comunidad Suruy Paiter en 2014 y algunos de los niños un poco más grandes en 2016, cuando volvimos por segunda vez. Então, uma coisa que também uma coisa que o Galileu Mobile faz é esse apoio contínuo. Então, não só voltando às comunidades, mas mantendo o contato. E aí aqui ele mostrou duas fotos, uma em 2014, quando a gente visitou essa comunidade Paiter Suruí, e depois as mesmas crianças já um pouco maiores, quando a gente voltou para lá em 2016. Y también intentamos hacer esto de otras maneras, como por ejemplo ahora tenemos un programa de apoyo a profesores saharauis usando el teléfono por WhatsApp, en el que hicimos unos talleres de profesores y es algo que intentaremos hacer en el futuro, seguir en el futuro. Então, além disso, a gente também está tentando inovar, né, principalmente durante a pandemia, fazer isso de outras formas, e a gente criou um programa de apoio aos professores saharauis que a gente já tinha visitado em 2019. Em 2020, a gente fez uma espécie de atividade via WhatsApp, que foi uma atividade onde a gente vai tentar reproduzir nessas outras comunidades onde a gente eventualmente venha visitar. Y bueno, me gustaría acabar con esta imagen que tomamos, creo que en el proyecto de Uganda, como una metáfora de nuestro trabajo como educadores. E para terminar, então, ele queria mostrar essa frase que para ele, uma metáfora, uma frase que eles encontraram em Uganda, que é uma metáfora sobre o trabalho que eles fazem como educadores. Y me explico, porque la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo y para dar oportunidades a gente que no tiene acceso a ella. E o que ele quer dizer é que a educação é uma ferramenta muito importante para a mudança do mundo e para dar ferramentas para as pessoas que não têm acesso a isso. Y aunque en muchos países el sistema económico, político y social dominante, desafortunadamente, trabaja activamente para destruir este mensaje. E ainda que... Pode repetir, Jorge, que eu perdi. Sí, en muchos países el sistema económico, político y social dominante trabaja activamente para destruir este mensaje. E que, apesar de que, né, os países de sistema dominante, eles trabalham fortemente para destruir essa mensagem, né, dominante no sentido político, econômico. Sí, pues es nuestra labor como comunidad, pues trabajar para no dejar a nadie atrás y bueno, y usar todos los medios posibles, como ven aquí, intentando que este mensaje esté vigente y poder ayudar a cuantas más personas podamos. Então, é nosso trabalho como comunidade não deixar ninguém para trás e fazer com que essa mensagem, né, continue viva ao longo aí da nossa trajetória, tentando alcançar quantas mais comunidades a gente conseguir, quanto mais pessoas a gente conseguir. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Obrigado. Isso é tudo. Muito obrigado. Valeu, Jorge. Muito bom. Muito, muito inspirador essa apresentação. Fiquei viajando aqui junto com você nessas imagens, nessas fotos. Então, eu queria chamar agora a Sandra, já está aí já com a gente. Ela vai, então, descrever mais especificamente o Projeto Amanar.
A Sandra também é da Espanha, mas ela morou no Brasil, então ela vai falar em português. E aí eu vou então sair de cena aqui. Boa. Ok, muito obrigada, Felipe. Muito obrigada ao SESC pelo convite. Eu espero que vocês estão me escutando bem e me entendendo bem também. Faz já alguns anos que eu morei lá no Brasil, então meu português é mais portunhol que outra coisa. Mas eu gostaria de apresentar o projeto Amanar, que já foi mencionado pelos meus colegas. E esse é um projeto que nasceu do Galileu Mobile, mas também tem incorporado outras pessoas de outras instituições, de outros lugares, que temos conformado esse grupo humano muito lindo que estamos trabalhando desde 2019 nesse projeto. E, fundamentalmente, as instituições que estão por trás desse projeto são, além do Galileu Mobile, a Associação Saharaui, que trabalha nas Ilhas Canárias, que nós temos nos convertido em parceiros com eles. Eles trabalham com os refugiados saharauis faz muito tempo, são eles aqui, a CAPS. E também temos tido o apoio incondicional do Instituto de Astrofísica de Canárias, onde eu estava trabalhando nos últimos anos. Também temos tido o apoio, especialmente econômico, de grandes instituições dentro da astronomia, como é a União Internacional da Astronomia, através de várias oficinas, de vários escritórios internacionais que eles têm, tanto de divulgação como de astronomia para o desenvolvimento. Então, esse projeto aqui é, a verdade, uma mistura entre a divulgação da ciência, mas é também um projeto de astronomia para o desenvolvimento. E eu queria, porque talvez para o debate vai ser útil, eu queria comentar um pouquinho sobre o que é esse conceito da astronomia para o desenvolvimento, que é uma questão que eu acho que começou a se falar faz 10 anos, já dentro da comunidade da astronomia, mas é agora que está ficando cada vez mais forte. E, basicamente, se trata de tentar, através das ferramentas que a astronomia nos fornece, tentar resolver total ou parcialmente esses objetivos de desenvolvimento sustentável marcado pelas Nações Unidas, que vocês veem aqui na tela, são 17, eles são muito abrangentes, desde acabar com a pobreza, com a fome, desde a educação de qualidade, acabar com as desigualdades entre homens e mulheres, conseguir a paz nos territórios de conflito. Então, é realmente muito abrangente, mas a astronomia, que tem tantos campos e tão multidisciplinar, pode muito bem tentar abordar alguns desses objetivos. E, por supuesto, o trabalho com comunidades refugiadas é uma das coisas que nós podemos fazer. Não é a única, tem outras coisas que estão aqui marcadas, por exemplo, como programas de astroturismo que podem implementar empregos numa região isolada, por exemplo, ou pode contribuir para a qualidade da educação através de diferentes escolas, workshops, também para falar das oportunidades da mulher na ciência. Tem até tecnologia desenvolvida na astronomia que pode ser colocada em uso para a medicina. Então, tem várias coisas que podem ser feitas aqui, porque a questão importante é, não só como o Diego dizia, que é muito importante agora, nesse mundo tão tecnologizado, que os cidadãos sepam sobre ciência e possam tomar decisões informadas. Isso é muito importante, mas também é importante que, desde a ciência, tentem se resolver os grandes problemas que os cidadãos têm e que estamos agora em condições de fazer, né? Então, esse é um pouco o conceito. E, desde essa perspectiva, que nós decidimos trabalhar com populações que estão tradicionalmente excluídas da ciência, como algumas que o Jorge já mencionou, e nesse caso aqui do Amanar seriam os refugiados do Saara Ocidental.
Para aqueles que talvez não conheçam o conflito, eu vou passar muito rapidamente por ele. O Sáhara Ocidental, e me desculpem, eu acho que eu escrevi em espanhol, acho que não é assim em português, me desculpem. O Sáhara Ocidental era uma ex-colônia espanhola, enfrentou um fracassado processo de descolonização e uma posterior invasão de Marrocos na década dos 70. Essa invasão levou a uma longa guerra muito cruel, que fez que muita parte da população saharaui tivesse que abandonar o país e se instalar na Algéria, onde estão os campamentos de refugiados saharauis. Aqui está morando a metade da população nesses momentos. A outra metade da população ainda está no território ocupado pelo Marrocos, que eles reclamam como parte do Marrocos. Então, o que aconteceu é que nos anos 90, as Nações Unidas eles estabeleceram um plano de paz com uma promessa de um referendo de autodeterminação, mas isso nunca terminou acontecendo. A ocupação continuou, a população continuou dividida e os saharauis estão, desde então, esperando que essa situação, que ia ser temporal, não se torne permanente, né? Porque eles estão já lá nesses campamentos faz 40 anos. Nesses campamentos, que são os que a gente visitou, tem 200.000 refugiados e 40.000 deles são crianças e jovens. E como vocês podem imaginar, é um campamento de refugiados, então tem todo tipo de problemas, suprimento de água, alimentos frescos, medicamentos, é muito limitado, eles dependem totalmente da ajuda humanitária, tem um mínimo comércio lá para as mínimas coisas, mas realmente não tem muitos bens materiais lá. E, especialmente para os jovens, é uma situação de muita frustração, porque eles podem estudar ensinança primária, educação primária e secundária, mas depois disso não tem nenhuma perspectiva, né? Eles não têm oportunidades lá nos campamentos. Alguns deles conseguem viajar para outros países, por exemplo, Espanha, Algéria, mas eles são poucos e também quando eles se formam fora e eles voltam mesmo para os campamentos, sigue sem ter oportunidades para ele. Então, as altas de depressão, frustração são bem altas. Esse projeto do Amanar teve várias partes. Em 2019, que a gente começou a trabalhar e começou nas Ilhas Canárias. Por quê? Porque vocês provavelmente viram no mapa do início que tinha que do lado do Saara, 100 quilômetros de separação, tem as Ilhas Canárias. Então, sempre teve muita conexão da população das ilhas com a população do Saara. Então, tem conexões históricas, culturais, de afeto também, de emoção. Então, tem várias organizações não governamentais que estão trabalhando faz 40 anos com os refugiados e eles mandam muitas pessoas lá nos campamentos para fazer projetos de todo tipo, de medicina, de educação, de formação para os diferentes profissionais. Então, tem muitas coisas que essas organizações estão fazendo lá, né? Então, nós, por supuesto, quisemos primeiro que todo falar com essas organizações e com elas junto organizar essa parte do projeto. Então, o que nós fizemos lá é aproveitar que tem um programa chamado Vacaciones em Paz, onde muitas das crianças saharauis entre 8 e 12 anos, elas vêm para Canárias, a verdade, para a Espanha toda, para tentar escapar das condições muito, muito ruins que tem no deserto no verão. Então, eles passam julho e agosto com famílias espanholas e eles tentam passar um verano legal, indo na praia, na piscina, se divertindo entre eles também com as famílias, né? E eles aproveitam muito essas viagens também para ir no médico e fazer um chequeio completo para ver que está tudo certo com eles. Então, dentro desse programa que já existe faz muitos anos, nós quisemos contribuir com um dia de astronomia
em diferentes ilhas. Então, nós trabalhamos na ilha de Tenerife, da Palma e de Gran Canária, e lá organizamos workshops, palestras muito divertidas, memoráveis, tipo um dia que eles realmente possam depois lembrar que foi também de união deles com as famílias espanholas, né? Eles visitaram os observatórios profissionais que tem lá nas ilhas e foi um momento realmente muito emotivo que uniu as duas comunidades, a comunidade espanhola com a comunidade saharaui. E aqui nesse programa participaram aproximadamente uns 60 crianças dos campos. Em outubro, nós fomos para lá, nos campamentos, e fizemos atividades nas escolas, sobre diferentes temas da astronomia, sobre as constelações, atendendo muito aquelas que eles conhecem na cultura deles. Fizemos palestras, fizemos sistema solar à escala, fizemos uma atividade também que consistia em valorizar a cultura deles, colocar dibujos, poemas, músicas, para depois enviar no espaço, né, numa analogia com o disco dourado das Voyager. Nós fizemos também nossos discos dourados das Voyagers para depois compartilhar com uma audiência global. Porque uma questão muito importante que nós queríamos trabalhar, especialmente com as crianças, era essa questão da cidadania global, deles não se sentirem abandonados. Muitas vezes eles nos expressavam esse sentimento de ninguém se lembra de nós. Nós estamos aqui no deserto, ninguém se lembra de nós. E isso para as crianças é muito doloroso. Então, nós queríamos, através da astronomia, promover essa sensação, esse sentimento de cidadania global e também uma esperança, né, de que tem pessoas que estão pensando neles, estão tratando de resolver o problema e com a astronomia podia dar essa esperança, né, para eles ficar melhor, ficar mais esperançados. Depois fizemos muitas oficinas com os professores, porque o Jorge já comentou também, né, que para nós é uma parte fundamental de treinar com eles, levar materiais para que eles possam depois reproduzir todas as atividades que nós fizemos com as crianças. Eles também depois podem fazer. Nós levamos equipamentos como telescópios, por exemplo, interferômetros que eles podem usar lá para fazer experimentos de física, de astronomia. E foi muito boa essa troca também, de saber deles mesmos quais são as necessidades que eles têm. E isso foi interessante, porque agora, na seguinte viagem que a gente vai fazer, ano que vem, provavelmente, nós vamos levar as coisas que eles estão precisando e vamos afinar mais os materiais para que sejam exatamente o que eles precisam. Em total, assim, contando o público todo das Canárias, dos campamentos, nós chegamos a mais de 600 crianças e jovens. Participaram dos treinamentos mais de 80 professores e também trabalhamos com o público geral, porque também lá nos campamentos fazíamos, e lá em Canárias também fazíamos noites de estrelas para observação do céu com telescópios. Então, esses são os números que temos do ano 2019 e teríamos que somar também os professores que se formaram nesse outro projeto online através do WhatsApp, que seriam 20 professores mais. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que tem a ver com a sustentabilidade, que o Jorge estava comentando, que para nós é muito importante. A pandemia retrasou tudo. Nós tínhamos que ter ido ou voltado lá nos campamentos ano passado, obviamente não foi possível. Então, buscamos uma maneira de seguir conectados com eles e as tecnologias nos ajudam muito, mesmo num lugar tão isolado, né, como é os campamentos lá. A internet ajudou muito. Então, fizemos esse curso avançado para professores que já tinham participado, alguns deles, das atividades em 2019, e fizemos esse curso avançado sobre vários temas que os próprios professores escolheram. Eles escolheram saber mais sobre o Sol, sobre a luz, sobre cometas, asteroides e sobre a própria astronomia deles.
E esses materiais que foram desenvolvidos pela equipe, né, a equipe de atividades do IEMANAR, que é Jorge, Felipe, Diego, foram incríveis. Essas atividades foram desenvolvidas em espanhol em Hassaniyya, que é o dialecto de árabe deles. E durante vários meses desse ano, 4 meses, estivemos fazendo essa troca através do WhatsApp para não perder o contato com eles, com os professores que são tão importantes para esse projeto. Para a longo prazo, pelos próximos anos, nós vamos continuar com esse programa. Foi um piloto e vamos continuar outras edições. Vamos ampliar o programa de verão. Esse ano que vem não vai ser só nas Ilhas Canárias, mas também em outras 5 cidades da Espanha, que vai ser Barcelona, Madrid, Valência, Coruña e algumas cidades do sul, Córdoba, provavelmente. E também 3 cidades em Itália, porque lá também tem um programa muito parecido, onde as crianças vão passar o verão lá. Então, queremos estender esse programa de verão, chegar a mais crianças e jovens saharauis e, por supuesto, voltar também fisicamente nas escolas, levar mais materiais, organizar oficinas. Vamos esperar que ano que vem. Tomara que deixe certo. E eu só queria comentar que a colaboração, esta aqui é uma colaboração muito internacional, tem instituições de diversos lugares que têm participado, que têm mostrado seu apoio. Também, obviamente, os parceiros saharauis foram muito importantes. Nós tivemos conversas com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, da Cooperação. Então, eles acolheram o projeto muito bem e, graças a eles, também pudimos coordenar todo esse trabalho. Obviamente, nas Ilhas Canárias foi muito relevante envolver a comunidade astronômica, que se volcou literalmente com o projeto e de forma voluntária. Eles quiseram participar e ensinar os telescópios, fazer parte de todas as atividades. E cada vez tem mais astrônomos que estão nos contatando, falando que eles querem fazer parte dessa iniciativa. Então, tem sido muito enriquecedor ver pessoas das organizações não governamentais, instituições científicas, parceiros saharauis, todos trabalhando em sintonia, todos trabalhando para tentar fazer um mundo melhor, né? Isso tem sido muito, muito bonito, a verdade. E eu só queria mencionar muito brevemente que um dos objetivos do projeto é empoderar os saharauis para que eles sejam líderes também na preservação do seu conhecimento, da sua cultura, com toda essa troca, esse intercâmbio também que foi comentado antes, né? Então, no projeto, isso será falado pelos meus colegas na seguinte mesa, mas com esse projeto, agora estão trabalhando vários investigadores saharauis, sênior e júnior, que estão junto com os expertos desenvolvendo toda essa parte. Então, não percam a mesa redonda das 14 horas que o Edu, a Andrea e o Felipe eles vão falar mais sobre esse tema. Desculpe, isso não teria que entrar. E nós estamos nessa produção de diferentes produtos audiovisuais para poder mostrar para todo mundo, a audiência global, o que a gente está fazendo, e tem sido incrível ver todos esses produtos super inovadores de realidade virtual 360, tem sido uma coisa maravilhosa poder compaginar, poder combinar esse saber histórico, milenário quase, com as tecnologias, né, que também tem sido uma combinação muito bonita. A ciência e a arte fazendo parte de um produto que depois vai chegar a uma audiência global. Então, fiquem de olho para esses produtos que vão ir saindo e também para essa exposição incrível de IRIFA que o Felipe, junto com o JETSESC, estão organizando. E só para terminar, nós temos trabalhado também muito com as mulheres saharauis, que elas, a verdade, têm um papel muito importante na sociedade. Elas são altamente respeitadas, protegidas, elas têm seus direitos fundamentais reconhecidos e elas têm sido especialmente fortes no que tem que ver com a resistência à ocupação do país deles, do território deles, especialmente na parte ocupada. Tem muitas mulheres que estão resistindo à repressão contra os saharauis e nós sempre queremos lembrar elas porque elas estão fazendo
é uma parte muito importante da construção da sociedade saharaui. E também, desde a perspectiva nossa da astronomia, nós queríamos sempre tratar esse tema da mulher na ciência, né? Então, nós visitamos também um centro de meninas que elas já completaram formação de secundária, educação secundária, e elas querem se formar em uma outra coisa, como, por exemplo, ciências audiovisuais, periodismo, telas antigas, técnicas antigas, saharauis para fazer as roupas. Tem toda uma variedade de diferentes conhecimentos e saberes que estão sendo estudados por essas meninas num centro específico, e nós temos uma colaboração especial com elas, e lá fomos a falar sobre as mulheres na ciência também, o papel da mulher na ciência, se estabeleceu também uma troca muito interessante com elas. Então, eu queria só destacar que o papel das mulheres saharauis tem sido muito importante também nesse projeto. Então, muito obrigada pela atenção, eu espero que agora vamos ter um debate muito interessante, e obrigada a todos por estar aí. Muito obrigada, Sandra, Diego, Jorge e Felipe, por essa emocionante apresentação. Eu não tenho outras palavras para falar, né? O Felipe falou que desde o início, né, Jorge e eu estamos no Galileu Mobile desde 2008, né? E vendo, né, como que o Galileu Mobile foi se transformando até nós chegarmos aqui, nesse momento, de um projeto de divulgação científica, em que, né, o Felipe, né, e a equipe elabora, né, justamente um produto artístico, vários produtos artísticos, por meio das novas tecnologias, e que vai ser também exibido no Sesc Quitandinha em Petrópolis. É imperdível, será imperdível, eu estou louca para ver esse produto, mas também lembrando, né, como a Sandra falou, que esses produtos também podem ser baixados e vistos no site do Galileu Mobile. Esses produtos estão todos disponíveis, mas com certeza a instalação, né, IRIF, vai ser imperdível. Então, realmente, né, estamos falando de ciência, estamos falando de artes e estamos falando de tecnologias, mas, sobretudo, nós estamos falando da sociedade, de conhecimentos, né, que precisam ser democratizados, e tanto a ciência quanto as artes, né, estão sendo, né, perseguidas de uma forma geral no mundo inteiro, não na mesma medida e proporção que essas pessoas que estão na condição de refugiadas estão, mas nós vemos todo um movimento de retrocesso, e como tem sido importante, né, que as artes, as ciências e as tecnologias possam, então, contribuir de alguma forma para essas pessoas que têm uma vida tão sofrida e estão nessa condição. Eu queria estimular, né, que quem está nos escutando fizessem perguntas para os nossos convidados, e enquanto vocês vão pensando aí o que vocês querem saber, eu queria perguntar, né, para a equipe do Galileu Mobile. A gente viu, então, essa motivação, nós vimos os projetos do Galileu Mobile ao longo dos anos, e terminamos com esse projeto de dimensões planetárias, né, que é o Almanar, que foi apresentado aqui, e como houve essa mudança, né, de um projeto de divulgação científica que usa um modelo de comunicação de déficit, né, que a gente chama, né, um modelo de comunicação unidirecional, que os astrônomos iam, né, visitavam escolas lá do Planalto Andino, trazendo seus conhecimentos para um projeto, né, de engajamento, na verdade, com a sua audiência, né, um projeto que fala de astronomia, mas também denuncia as necessidades desse público. Então, como que foi, né, esse processo de mudança mesmo e cocriação, né, de um projeto de divulgação científica que também seja de cocriação com as comunidades e as audiências abordadas? Bom, eu acho que teve vários momentos, porque a história do Galileu Mobile é longa, né? São já mais de 10 anos, e eu acho que foi um aprendizado da equipe de começar a ver que esse modelo de déficit não era satisfatório, porque nós íamos lá e era muito lindo durante um tempo, mas depois não tinha essa continuidade, né? Então, eu acho que nós quisemos
pensar um pouco além de que mais podemos fazer. E acho que esse processo começou nós, provavelmente falando com outros colegas fora do Galileu Mobile, tendo acesso a muita literatura, de ver outras pessoas fazendo outras coisas, começando a falar desde outra perspectiva. E eu acho que foi em 2014 que já tivemos esse momento de não, vamos mudar um pouco o olhar, e já começamos a ver o outro. E o outro tinha muito também para nos ensinar y para nos aportar. Sí, en ese sentido, también yo creo que es importante que incluso en el origen de Galileo Mobile teníamos esa visión de, digamos, del intercambio cultural o de compartir las visiones, de las cosmovisiones, ¿no? Entonces, incluso al principio, cuando no hacíamos las cosas del todo bien, digamos, y no había tanta recorrido al futuro, teníamos ese intercambio y ese contacto con la comunidad que también nos ayudó como punto de partida años después para reflexionar sobre cómo podemos continuar esas cosas en el tiempo, ¿no? Claro, e a gente tem, inclusive, casos de sucesso do primeiro projeto, né? Porque, por exemplo, o professor Manuel de la Torre, né, que é o arqueoastrônomo da Bolívia, ele viajou conosco, ele escolheu as escolas que visitaríamos e foi nosso parceiro em 2014, então, assim, em 2012 de novo, em 2014. Então, assim, mesmo, né, o primeiro projeto que teve um modelo de comunicação que é super usado, aliás, é o modelo de comunicação mais usado na divulgação da ciência, é esse modelo de déficit, né, que o cientista vai, né, e traz as suas contribuições. Eu acho que, só para, assim, a gente não está aqui apontando dedos, né, não tem nada de errado disso, eu acho que é melhor isso do que nada, né, como o Diego falou no início, é melhor que os cientistas saiam da sua torre de marfim, né, e coloquem a sua cara para o público, não tem nada de errado nisso, mas a gente também percebe, né, que o impacto talvez pode ser maior a partir do momento que as coisas têm a sua continuação e a sustentabilidade, como o Jorge mencionou. Então, eu vou passar aqui para o Felipe trazer, então, as perguntas, né, já tem perguntas chegando, tem a pergunta do Bernardo, para ele trazer as perguntas para o debate aqui. Massa, o Bernardo, ele fez vários comentários, eu vou até ler aqui, né, eu anotei. Ele fala assim, uma iniciativa muito além do entretenimento, mais de inspiração, motivação, saúde mental, perspectiva profissional, muito bom mesmo. Com certeza, a qualidade de vida está atrelada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Para isso, precisamos de pesquisadores, cientistas, investimento nessas áreas. Divulgação e educação científica é primordial nesse sentido. E aí ele pergunta, como vocês perceberam ou percebem o engajamento e a receptividade das atividades de divulgação de ciência durante a pandemia? Passamos ou passaram a olhar diferente para o céu? Quem quer responder? Eu acho que vai nesse sentido da pergunta dele, vai no sentido, talvez, da atividade do Amanar, né, que a gente fez por WhatsApp também, mas eu acho que até a Paty também pode comentar sobre a pesquisa que eles estão fazendo, que a gente está fazendo, sobre as atividades de astronomia durante a pandemia. Claro, eu acho que a Sandra pode falar do Iamanar, né? Como foi essa resposta do Iamanar, que foi, né, desenhado para esse período pandêmico? Sim, a verdade é que mais o Jorge que foi o que levou aquela parte, mas o que para mim seria uma resposta para essa pergunta é que eu acho que as pessoas se deram conta que tem que olhar mais para o céu, que tem que estar mais em contato com esse céu. E eu acho que através dessa atividade online, nós conseguimos fazer um pouco essa conexão com eles. E Jorge, conta aí como que foi. Y no, claro, eso fue algo interesante para nosotros para seguir el contacto y sobre todo porque no podíamos viajar o tener los planes que nosotros queríamos hacer. Entonces, fue algo muy interesante estar en contacto directo, fue algo también complicado de implementar, porque es algo que necesita también mucho trabajo previo y también mucho trabajo continuo de cuando estás
implementando los talleres durante la semana que estábamos, siempre había, por ejemplo, gente conectada y intentábamos que las respuestas fueran rápidas, pero fue bonito también ver las cosas en las que ellos estaban interesados y ese proceso de co-creación, de también preguntar qué era lo que ellos querían comentar y aprender. Y entonces, en ese sentido, fue interesante, fue muy interesante. No sé, Diego a lo mejor quiere también, que participó mucho en esto, quiere comentar. Eu posso completar um pouquinho, né? Porque justamente essa pergunta é interessante porque ela diz respeito ao trabalho que a gente tem feito muito recentemente de avaliar, né, a eficiência dessas atividades, dessa interação via WhatsApp, né? Enfim, a gente teve essa ideia e a gente não sabia quão fácil isso ia ser, essa troca, né? De, enfim, produzir as atividades que eles escolheram, né? Como a Sandra falou, e fazer essa troca por WhatsApp, né? Então, na verdade, hoje, então explicando para o povo que está lá fora, a gente está avaliando justamente a eficácia, a gente está em contato com esses professores, querendo saber o que eles acharam. Então, na verdade, a resposta para essa pergunta, né, a gente vai ter em breve, né, quando a gente souber a posição dos professores, a resposta deles em relação ao que eles puderam fazer com todo esse material que a gente conseguiu enviar, se eles já conseguiram implementar com os alunos. Então, uma parte dessa resposta a gente vai saber em breve, né? Que a gente está em contato com os professores que aceitaram participar do Iamanar. Então, em breve a gente vai ter mais coisa para falar sobre esse ponto, o que funcionou, o que não funcionou. Mas eu acho que também tem talvez uma também perspectiva meio que universal nessa pergunta, né? Porque ele fala sobre a questão da atividade de divulgação científica durante a pandemia, né? E as atividades eu não sei muito bem, talvez a Paty possa dizer porque ela trabalha com isso no MAST, né? Mas com relação à perspectiva das pessoas sobre o que é divulgação científica, sobre a importância da divulgação científica, eu percebo que na pandemia teve um boom, né? Porque agora a divulgação científica ela passou a ser um tema muito pop, né? E a gente vê, né, o Átila Yamarino, que é um divulgador de ciência, o Drauzio Varela sempre foi muito conhecido, mas essas pessoas começam a ter um papel de destaque, né, na cultura popular brasileira mesmo, né? E as pessoas começam a buscar esses canais de divulgação de ciência para entender sobre a pandemia. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que a gente trabalha com muita desinformação, né, fake news aí, também eu acho que esse foi um campo que ganhou uma certa notoriedade, né, durante a pandemia, porque as pessoas viram a importância disso na prática, né? Sim, eu vou puxar o gancho disso que o Felipe falou com o que o Diego falou no início também, no sentido de que é importante nós estarmos informados e consumirmos sobre ciência para decidir perguntas do futuro, né? Sobre os robôs que podem ocupar o trabalho, sobre as células, né, que não envelhecem, mas eu vou além, eu digo mais, eu acho que a gente... Isso não é nem do futuro, é do nosso passado e é do presente, porque nós já estamos aqui, pessoas tomando decisões, né, se vacinam ou mesmo a questão da inteligência artificial nas redes sociais e racismo algorítmico, por exemplo, uma coisa que está super em voga, né? Carros autônomos, dirigindo autônomos que não reconhecem corpos negros e atropelam esses corpos negros. Então, nós temos questões da ciência para agora, né? Que esse conhecimento precisa ser democratizado para agora. E eu estou trazendo isso porque nós fizemos uma pesquisa, inclusive o Felipe participou dessa pesquisa, né, comigo, com o Eduardo, que vai estar hoje à tarde, que é o líder da pesquisa, sobre como as atividades de divulgação da astronomia no Brasil foram conduzidas no período de pandemia, e nós vemos um aumento, né, percebemos um aumento nessas atividades, uma diversidade de quem divulga e de quem participa nessas atividades, mas, ao mesmo tempo, as tecnologias, a internet, ela está aí, ela ajudou o Iamanar se comunicar, né, com os campos no meio do deserto do Saara, mas, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda, ela também afasta, porque, por exemplo, no Brasil,
A questão do ensino remoto emergencial, as crianças simplesmente não têm a internet, não têm o celular, não têm o computador. Então, eu também quero falar isso para dizer que foi uma escolha muito acertada dos meus colegas e amigos do Galileu Mobile de trabalhar com professores que tivessem esse acesso, porque senão o nível da frustração pode aumentar ainda mais, né? Porque é muito conteúdo sendo produzido e as pessoas não conseguem ter acesso a esse conteúdo. Sí, fue un trabajo, claro, de adaptación a la realidad de la comunidad, y para eso, desde como hicimos todo para que funcionara en esa realidad, ¿no? Y eso es un ejemplo, pero yo estoy de acuerdo contigo que con esto de la pandemia se ha visto que las oportunidades y el aumento de la diversidad y del acceso de muchas actividades, pero también un crecimiento de esta brecha digital, y que mucha gente se puede quedar atrás y que no podemos dejarlas atrás. Sim, infelizmente nós estamos vendo o aumento das desigualdades, né, por conta da pandemia, né, por mais que os esforços, né, isso é bom, que as pessoas estão se esforçando mais, né. Mas qualquer projeto que tenha, agora na pandemia, um planteamento digital, tem que prever que tem que dar um tipo de acesso. Sim, por exemplo, em Iamanar, nós tínhamos um financiamento só para comprar cartões da internet para esses professores. Então, acho que também tem que estar isso dentro do planejamento dos projetos. Ter certeza que tua audiência já vai estar conectada, se não, se você está em um lugar afastado, isolado, você tem que levar esse recurso, porque senão é como não fazer nada, né? Então, no caso de Iamanar, acho que foi bem pensado desde o início que nós tínhamos esse recurso para compartilhar. Claro. Sim, eu acho que nesse sentido também, até os produtos do Galileu Mobile, a gente tenta pensar também, né, diferentes públicos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na terceira mesa. Então, pensar para públicos que não conhecem, né, então que tipo de formato que a gente pode fazer, mas também se a gente quer trazer de volta para essas comunidades onde a gente visita, qual é o melhor formato que elas vão ter acesso, né? Porque, por exemplo, realidade virtual, como a gente vai ver, é uma coisa que já é um pouco mais difícil para se trabalhar nos campos de refugiado. Não que eles não possam ter acesso a isso, e é legal a gente trazer isso, mas, paralelamente, a gente pensou em soluções como no Iamanar, trabalhar com podcasts, né, que são arquivos de áudio mais leves, então mais fácil para eles baixarem, né, porque eles têm uma internet limitada. Então, tem toda essa questão que o Galileu Mobile vai trazendo ao longo do seu, que a gente chama de lessons learned, né? Lições aprendidas. Depois de cada expedição, a gente tem toda uma documentação sobre o que funcionou, o que não funcionou, para aprender e tentar aplicar, né, nos projetos seguintes. E eu acho que isso é uma questão bem interessante do projeto, por ser um projeto a longo prazo. Não só nas comunidades onde a gente visita, mas como equipe a longo prazo, né? Já são 10 anos ali de projeto, mais de 10 anos. Então, já tem bastante coisa que a gente fez errado que a gente aprendeu, né? Sim, e nesse sentido, eu acho também importante que não só isso, não só aprendemos do nosso trabalho, mas acho que uma coisa muito importante que aconteceu na equipe é que nós estamos nos formando também com outros profissionais que têm nos dado essa formação. Então, nós tivemos em 2016 a primeira conferência do Galileu Mobile, que foi lá no MAST, e lá tivemos vários profissionais da comunicação, do engajamento, da ciência, falando com nós, falando o que eles fazem, quais são as experiências deles, e nós realmente nos formando, né? Também para o Amanar, por exemplo, a equipe, antes de viajar, tomou um treinamento online com diferentes perfis de investigadores, tanto na história, por exemplo, da região, com expertos da história, com expertos no trabalho com refugiados. Então, eu acho que a equipe tem feito um esforço muito grande de se preparar mesmo, né, para todo esse trabalho, e isso tem enriquecido também todos os seguintes projetos que a gente tem realizado. Com certeza. Acho que é interessantíssimo esse aspecto que a Sandra levantou, e também nos colocarmos também sempre, né, nessa posição de pesquisadores que são sempre aprendizes, né, sobretudo porque a nossa área do conhecimento é a astrofísica, né, no caso do Felipe é cinema, mas nós não conhecemos muitas outras áreas, né, então precisamos constantemente também aprender, né.
Felipe, temos mais uma pergunta, né? Sim, sim. E esse tema vai ser mais desenvolvido na próxima mesa também, né? Então aproveito já para convidar todo mundo para as 2 horas. Mas tem uma pergunta aqui do Alexandre, que ele pergunta por que a astronomia não é matéria do básico nas escolas. No máximo se aprende que o Sol é o astro-rei, a Lua é o satélite natural da Terra e o nome dos planetas. Bom, esse é um problema bem grande, né, no nosso ensino público. Eu não sei, não poderia falar sobre o privado, mas no caso do público, eu estudei isso recentemente para fazer um concurso. E, na verdade, a astronomia, vários tópicos de astronomia são presentes na Base Nacional Curricular Comum, né, o que a gente precisa, os conhecimentos básicos que a gente precisa ter. Então, desde os primeiros anos do ensino primário, né? Então, em teoria, a gente já deveria, os professores deveriam ensinar isso para as crianças. Mas aí, bom, aí a gente pode ver também o lado dos professores, né? A dificuldade que já é naturalmente ser um professor de escola pública primária no Brasil. E essas pessoas, na maior parte das vezes, os professores de ciências, eles não vão ter necessariamente uma formação em física ou em astronomia. Então, muitos deles que vão ensinar física para uma criança de 10 anos é um biólogo, sabe? Alguém que tem uma licenciatura em biologia. Então, isso complica a vida dos professores também. Então, de repente, isso é um dos motivos pelos quais isso não é compulsoriamente ensinado para essas crianças, porque é um problema da formação inicial y continuada dos profesores. Bueno, y es una pena porque es algo también que se repite alrededor del mundo, en diferentes países, ¿no? Y es una pena también porque, por un lado, astronomía puede estar presente en diferentes materias, ¿no? Y aparte, muchos niños, incluso hay estudios por ello, que dicen que es una de las materias preferidas del espacio de la astronomía, que más atraen el interés de niños y niñas por la ciencia. Y entonces, bueno, sí, desafortunadamente es una pena, sí, pero bueno, tenemos que ayudar y acompañar y por eso a los profesores en todo lo que podamos para que de verdad puedan introducir astronomia na escola. Muito bem, é verdade. É um problema, na verdade, nível mundial, né? Ainda que agora, né, Diego, nós temos a base curricular comum, né, que insere novos temas de astronomia, não só, né, sistema Terra, Sol e Lua, a gente aprende, em teoria, né, os estudantes que estão agora nas escolas devem aprender sobre outros temas, mas a formação inicial dos professores é um gargalo, né, para que esses temas sejam ensinados nas escolas. Então, nosso tempo está acabando, passou muito rápido, e foi excelente, foi uma conversa excelente que vai continuar ao longo do dia. Eu queria lembrar também que essa atividade, né, da ocupação refúgio, e em particular a instalação IRIF, ela é essa instalação que vai estar lá no Sesc Quitandinha, mas ela também é acompanhada de um programa educativo. Ao longo do mês de outubro até o início de novembro, nós estaremos fazendo oficinas, né? Algumas oficinas que foram feitas lá, né, com o pessoal, né, do Amanar, e também outras oficinas mais dedicadas a educadores que estão trabalhando com estudantes que estão em situação de refúgio. Então, para quem quiser participar, né, e aí explorar mais o tema da astronomia, pode se inscrever, né, para fazer essas oficinas ao longo do mês de outubro e novembro. Nós vamos deixar aqui o link no chat para fazer as inscrições para a participação dessas oficinas. E dizer que foi uma manhã muito agradável, né? Eu vou passar, então, a palavra para os nossos convidados, né, e para a nossa convidada, para fazerem as considerações finais. Bom, eu só queria agradecer novamente, não tenho muito mais o que falar, agradecer novamente pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho, né? Também estou muito feliz de estar vendo meus amigos aqui, né? Saudades de fazer as atividades pessoalmente, né? Se ver e tal.
Mas eu acho que foi bastante produtivo, legal, ouvir o ponto de vista das pessoas, enfim, as perguntas, estou bem feliz. Sí, bueno, yo también quería agradecer a la organización, a los moderadores, a Felipe por la traducción y bueno, y que fue un evento increíble y siempre bonito poder compartir y hablar de cosas que nos apasionan y hacerlo junto a amigos y compañeros, ¿no? Y bueno, y a todo el mundo recomiendo que estén en las sesiones del día porque los temas van a ser muy interesantes. Sim, mesma coisa, agradecer à organização, aos colegas, porque essas discussões são muito importantes de ter dentro da comunicação científica, e acho que essa Ocupação Refúgio tem sido uma instalação e uma iniciativa artística muito importante, que traz também científicos para falar desses temas. Eu acho que vai ser muito bom. Eu vou desfrutar muito com as outras mesas, eu vou ficar conectada o tempo todo, só fico triste que não estou lá no Brasil para ir ver a instalação em pessoa, mas acho que vai ser muito bom. E muito obrigada pelo convite. Legal, pô, eu também queria agradecer a presença do Diego, da Sandra, do Jorge, da Paty, agradecer também o Sesc pelo espaço, né? E, claro, pelo Hugo, agradecer o Hugo, a Ana e o Leonardo, que também estão aqui nos bastidores, ajudando a gente na transmissão. Verdade. E queria convidar todos e todas para visitar a Ocupação Refúgio, que vai abrir, né, presencialmente no Sesc Quitandinha. A visitação será a partir do dia 8 de outubro, na cúpula do Palácio. E, como a Paty comentou, a gente do Galileu Mobile também vai fazer algumas atividades ao longo, né, algumas serão remotas, e no dia 14 ao 16 de outubro, eu, a Paty, o Diego e a Leila vamos fazer atividades de observação do céu na parte externa ali do Quitandinha, seguindo todos os protocolos de saúde. Então, fica o convite para quem quiser conhecer presencialmente uma atividade do Galileu Mobile e fazer perguntas aí sobre a vida, o universo, o cosmos e tudo mais. E também reforçar o convite para todo mundo participar da mesa. A gente volta às 2h com a mesa Etnoastronomia e a questão da divulgação científica com refugiados, com o Eduardo Penteado e a Andréia Rodrigues Anton, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação para o Amanar. A Andréia vai falar sobre essa trabalho de etnoastronomia que ela fez lá durante a viagem e também sobre o que é etnoastronomia, astronomia cultural. Eu vou fazer a mediação dessa mesa. E às 4 a gente vai ter cocriação e realidade virtual na etnoastronomia Saroui. Eu vou apresentar, então, os produtos, né, junto com o Joel dos Santos e a mediação do André Paz. Então é isso, bom almoço para todo mundo e vemos vocês mais tarde. Valeu, galera. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.